Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos seguir com a resolução da prova de Física para calouros de cursos de exatas. Essa prova foi aplicada no Instituto Federal de Goiás para estudantes de engenharia. Ok? Vai falar um pouco do leite ninho e dos seus dados nutricionais. Basicamente, serão feitas conversões mais uma vez, conversão de energia e conversão de massa. E, obviamente, o círculo virtuoso do YouTube. Curtir, inscrever-se, notificações ativadas e compartilhar. Sigamos. Bom, esta é uma questão mais complexa do que as anteriores. Isso mostra um ponto positivo da prova. Você não fica travado numa primeira questão. Tá? Vai havendo um aumento progressivo de complexidade ao longo da questão que vai lhe dando confiança. Você faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Agora, é muito importante lembrar que esses são os itens finais das questões iniciais. Os últimos itens da questão inicial são mais complexos. Você não pode travar aqui e fazer as questões fáceis do meio para o fim da prova, né? No meio da prova e no fim da prova deve ter questões fáceis. Então esta aqui é uma complexa. Você não vai parar nela e ficar travado nela perdendo tempo, porque essa prova é bastante longa para ser feita no tempo de prova. É muito importante cuidar do tempo durante a resolução dessa prova, tá? E obviamente estar preparado antes, né? Acompanhando isto aqui, você já tendo uma noção de como é que vai ser a prova. Bom, Leite Ninho pediu para converter o valor energético da tabela, que está aqui, já deixei destacado, tá? Para HP hora. Bom, vamos lá. HP é potência, tá? Toda potência multiplicada por tempo, a dimensão da potência multiplicada pela... Não, o dimensional da potência multiplicado pela dimensão do tempo vai te dar o dimensional da energia, ok? E aqui já está sendo dado energia. Então você vai ter que escolher se vai trabalhar com energia ou vai trabalhar com potência. Ou seja, você vai pegar essa energia aqui e vai converter para potência para poder comparar, ou você vai pegar essa potência e converter em energia para poder comparar. Eu optei por fazer a segunda coisa, tá? Vou converter tudo para energia. E no final eu vejo qual é a relação entre esses 26 gramas de leite em pó com a medida de 1 HP hora. Observem bem, este é um exercício conceitual, é só para testar ao limite a sua habilidade de usar as conversões em cadeia, porque esta comparação não tem nenhum sentido prático. Por exemplo, HP é uma medida de potência normalmente usada em motores e através da capacidade quantidade de carga na bateria se for um carro elétrico, a quantidade de combustível no tanque se for um carro térmico, você vai calcular quantas horas você vai ter esse motor funcionando, um motor de uma certa quantidade de HP. Como nós não temos nenhum motor movido a leite em pó, então essa é uma conversão meio sem utilidade prática, tá? Porém, ela serve para testar ao limite a sua habilidade de fazer as conversões. Inclusive, exigindo que você primeiramente utilize o conceito do dimensional de cada medida. Você tem que observar isso aqui, ver que isso aqui é uma energia e aqui nós temos uma potência. Esta tabela aqui, ó, onde nós temos, dentre os dados que foram fornecidos para a prova, há uma tabela de potência. É só ali que aparece o HP. Ó. O HP aparece apenas aqui. Aparece numa tabela de potência, mas o que é pedido é energia. Então você vai ter que logo de início resolver como você vai lidar com energia utilizando uma tabela de potência, tá? Esse é o ponto importante dessa questão. Então vamos lá. Eu optei, como disse, transformar potência-tempo em energia. Então vamos lá. A potência que se quer, a unidade de energia que se quer é HP hora. Então eu coloquei aqui o HP hora. Tá? Ora, como todas as potências que estão aqui nessa tabela são baseadas em watt, que é joule por segundo, e caloria, que é por segundo, e aqui nós temos uma caloria, ó, então eu acho mais prudente trabalhar com segundos do que com hora. Então, nossa primeira conversão vai ser de hora para segundo. Tá? Uma hora é igual a 3.600 segundos, então fizemos a primeira conversão aqui. Tá?
O HP, o que eu tenho na tabela? O HP eu tenho que ir para o cavalo vapor, porque eu não tenho uma conversão direta de HP para watt. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, o cavalo vapor e o HP, um HP 1,14 cavalo vapor. Novamente, já vou escolher, já que eu quero acabar com HP, para com o cavalo vapor chegar ao watt, então o HP vai ficar embaixo. Tá? Eu vou pegar esse HP, vem aqui para baixo. Então, 1,14 cavalo vapor sobre HP. Então, este é o fator de conversão, já veio para cá. Tá? Com isso, eu matei esse HP aqui. Ó. O HP morreu. Vamos ver aqui. 1 cavalo vapor é igual a 735,5 watts. Este dado. Colocamos aqui. O que eu quero acabar? Eu quero ter o watt. Para com o watt, como está aqui, ó, com o watt, chegar a caloria. Ó, a partir do watt, eu quero chegar a caloria. Ok? O watt chegar a caloria. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou botar o cavalo vapor embaixo para ter o watt. Então, esse cavalo vapor vem para cá. A minha unidade de conversão vai ser 735,5 watts por cavalo vapor. Tá? Eu acrescentei aqui, então matei o cavalo vapor. E agora nós temos o watt. Do watt eu quero chegar à caloria. Ok? Eu já deixei reservado aqui, ó. Vou mudar de cor. Vou botar aqui uma cor estranha aqui. Vou botar algo parecido com laranja. Tá? Este aqui, não gostei. Este tempo vai ficar guardado aqui para no final transformar a minha potência em energia, ok? Deixa esse carinha ali guardado. Vamos lá. Então, nós já fizemos a conversão para o watt. Agora, 1 watt, segundo está na tabela, é igual a 0,2389 calorias por segundo. Tá? Vamos manter isso aqui. Então, aqui está. Como eu quero acabar com o watt para chegar à caloria, eu estou chegando perto aqui do outro lado do meu problema, então o watt vai vir para baixo. Tá? Então, meu fator unitário de conversão, que não muda a minha medida, é esse aqui. Então, vamos transferi-lo. E, por uma questão de conveniência, eu dividi isso aqui. Tá? Eu coloquei o número e o símbolo embaixo, de um lado, e caloria, isso aqui é caloria sobre segundo. Eu destaquei aqui o caloria sobre segundo. Já vou mostrar o porquê. Então, colocado esse fator de conversão nessas duas frações aqui, eu já vou matar aqui o meu W. E o que eu tenho aqui? Ó? Esse segundo que ficou guardado aqui foi embora agora. Tá? Só que, e vou acrescentar mais uma coisa, aqui está em quilocal, e eu estou calculando cal. Então eu quero transformar cal em quilocal. Então eu simplesmente vou colocar, né, o prefixo. Tá? Então vamos dividir isso aqui por 1000 e teremos quilocal. Fazendo essa conta toda na sua calculadora, nós teremos 3.600 vezes 1,014 vezes isso, quilocal, né, dividido por 1000. Feitas todas essas contas, você vai encontrar este valor aqui. Então, nós já temos a energia, tá, de 1 HP trabalhando durante 1 hora, 3.600 segundos. Então, nós vamos ver qual é o percentual disso aqui em HP. Então, se 1 HP, ora, vou usar o mesmo esquema, né? Criamos um novo fator de conversão. Tá? Então, se 1 HP hora é igual a 641,42 quilocal, tá? E eu quero saber o meu resultado em HP hora, eu vou deixar o HP hora em cima e esse carinha aqui vai para baixo. Ok? Então, meu fator de conversão passa a ser este aqui. Então, eu já sei como converter quilocal para HP hora. 130 quilocal vezes HP hora sobre 641, corto o quilocal com o quilocal. Este valor dividido por esse, já está aqui o resultado em HP vezes hora.
tá? Relembrando, isso aqui é uma medida de energia, não é de potência. E por fim, a segunda parte, que é a mais simples, que é apenas trabalhando com prefixos. Essa é mais simples, apenas prefixos. A quantidade de vitamina D, que são 1,8 microgramas em toneladas. Então, aí fica fácil, né? Eu fiz uma parada estratégica porque só agora, olhando bem, que eu vi que era micro. Eu havia feito como mili. Então, vamos corrigir, tá? Bom, na verdade, já fiz a correção. Então, sigamos aqui com a apresentação. Então, temos 1,8 micrograma. Micro é o prefixo para 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6 sobre micro. Acabou o micro, já estamos com gramas. Como eu tenho que chegar a toneladas, e é dado lá na tabela de conversão, você pode olhar, não vou colocar aqui porque isso é muito básico. Então, uma tonelada são 1 quilo são 10 a terceira grama. Então, e uma tonelada são 10 a terceira quilos. Então, tá aqui. Resultado, nós temos aqui 1,8 vezes 10 a menos 6. Aqui temos 10 a 3 com 10 a 3. Isso aqui dá 10 a 6. Como está no denominador, vai lá para cima como 10 a menos 6. E 10 a menos 6 com 10 a menos 6, 10 a menos 12. Ok? Este é o resultado. Regressando aqui, só para chamar a atenção. 0 à esquerda não conta, 3 algarismos significativos. 3 algarismos significativos. Está ok. 2 algarismos significativos. 2 algarismos significativos. O que não poderia deixar de estar ok, porque a gente só mudou a unidade, a gente não mudou a medida. Não fizemos nenhuma operação com 1,8. Né? Só fomos mudando aqui os prefixos, na verdade. Então, resolvidas as duas questões, muito obrigado. Já tradicional aqui, terminar com a bandeira. Lembre-se, Calouro, o YouTube não vai salvá-lo na véspera da prova e, na verdade, nada vai salvá-lo na véspera da prova. Estude pelos livros, é muito importante. E aqui está a nossa bandeira, que precisa ser libertada das últimas brigas partidárias. A bandeira não tem partido, ela é de todos nós desde 1888. Ela não começou a ser usada em 2017, 2018. Tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.